Jesus representado em Marcos 15:16 como o Filho de Deus que vence pela ressurreição. Amém? Sejam todos bem-vindos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao dia 24 da nossa leitura, Plano Bíblia Viva. Hoje chegamos ao coração do Evangelho de Marcos, a morte e a ressurreição de Jesus. Irmãos, nada aqui é simbólico ou figurativo. Tudo é histórico, tudo é real e tudo é central para a fé cristã. Amém? Pai querido, Pai amado, nós abrimos este dia, Senhor, com reverência diante da Tua Palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em verdade. Retira toda a distração de nós, toda a fortaleza do nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nos leve a compreender profundamente aquilo que sustenta a nossa fé. Que esta leitura não seja apenas informação, mas que seja revelação, que seja transformação, que seja esperança viva em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Irmãos, em Marcos 15, nós vemos Jesus julgado injustamente, sendo rejeitado, condenado e finalmente morto. E em Marcos 16, nós vemos a resposta definitiva de Deus. O túmulo vazio, a vitória sobre a morte e a confirmação que Jesus é quem disse ser. Amém, pessoal? Este é o ponto em que tudo converge, pessoal. Sem a ressurreição, não existe evangelho. E com a ressurreição, a vida, a esperança e a salvação. Pegou? Irmãos, no capítulo 15 de Marcos, fala da rejeição do justo. Jesus é entregue a Pilatos e o povo escolhe Barabás. E Jesus é zombado e maltratado. Jesus finalmente é crucificado e ao morrer, o véu do templo se rasga. O versículo-chave está em Marcos 15:39, que fala verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Em Marcos 16, nós vemos a vitória da ressurreição. Nós veremos as mulheres que encontram o túmulo vazio, veremos o anúncio que é feito que Jesus ressuscitou, veremos também a ressurreição confirmada. Ele ressuscitou, não está aqui. Versículo-chave em Marcos 16:6. Irmãos, aqui nós temos confirmação que Jesus venceu a morte, que a promessa de Deus é verdadeira e que a fé cristã não se baseia em derrota, mas em vitória. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 15. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barabás, preso com amotinadores, os quais em um túmulo haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo:
Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas eles incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz, a crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mira, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e, por cima, estava um epígrafe. A sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e, em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo, entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Deixa agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. A hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava,
disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus aparece a 2 dos seus discípulos. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais não
hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregavam em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Chegamos ao final dos nossos capítulos 15 e 16 do livro de Marcos, a cruz, a morte e a ressurreição. E eu gostaria, como sempre, deixo alguns direcionamentos e a gólida celeste e depois vamos orar junto para fechar esse dia 24 de leitura, a Bíblia viva. Irmãos, a cruz revela até onde vai o amor de Deus. Nós vemos isso em Marcos 15 e nós vemos em Marcos 16 que a ressurreição revela até onde vai o poder de Deus. Você pegou? Escreve no comentário. A cruz revela até onde vai o amor de Deus e a ressurreição revela até onde vai o poder de Deus. Amém? Pegou a chave? Irmãos, a fé cristã não ignora a dor, mas também não termina nela. Irmãos, eu falo por uma pessoa que já viveu muitas dores. A fé cristã não ignora a dor que você passa, mas as dores também não terminam a sua vida. Não, é só um começo. Irmãos, o deserto é só o início daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quem crê na ressurreição vive com esperança todos os dias, mesmo em meio à tempestade. Ela caminha com fé, mesmo em meio às batalhas, e não teme o fim, porque sabe que há vida além dele. Tá pegando? A gólida celeste hoje? A cruz não foi o fim da história. A ressurreição foi o começo da nova vida.